páginas que te levantem o espírito aos planos mais elevados, e pronunciará as palavras escolhidas do coração para ajudar e abençoar. Nessa faixa de espaço, recolherás as impressões menos felizes dos outros em torno da vida, de modo a reformulá-las sensatamente com o verbo otimista e edificante de que dispões, aperfeiçoando e abrilhantando as ideias e opiniões que te procurem a convivência. Embalsamarás esse lugar pequenino com as vibrações de tuas preces, nelas envolvendo os amigos e adversários, endereçando a cada um deles a tua mensagem de entendimento e concórdia. Daí saindo do sol a sol, a fim de espalhares o melhor de ti mesmo, a benefício dos semelhantes, e começar do reto cumprimento das tuas obrigações. Toda vez que venhas a escutar comentários alarmantes acerca das convulsões da Terra ou dos problemas cruciantes da humanidade, reporta-te ao teu recanto e recomeça nele, cada dia, o serviço do bem. Todos possuímos situação particular perante a providência divina, tanto quanto possuímos exato lugar à frente do sol. Considera a importância da tarefa em tuas mãos para o engrandecimento da vida. Tudo o que existe de grande e belo, bom e útil, vem originariamente do Criador por intermédio de alguma criatura, em alguma parte. Examina o que sentes, pensas e fazes no lugar em que vives. Teu recanto, tua presença. Onde estiveres, estás produzindo algo diante do próximo e diante de Deus. São palavras de Francisco Cândido Xavier, Encontro Marcado. Boa noite a todos. Mais uma vez, encontrando nessa casa. Essa casa que está esperando todos os irmãos que vieram aqui em busca de paz, de amor, de saúde. Aquilo que eles vieram buscar, seja o que for. Com certeza, ao sair daqui, todos saíram bem melhores do que aqui chegaram. Pai de infinita bondade, derrama as bênçãos, Senhor, a cada irmão aqui presente. Que estão aqui, Senhor, diante de Ti, com a Tua presença, esperando a Tua luz, as Tuas bênçãos. Ao sair de nossos lares, aqui estão, Senhor Jesus. Amparai a todos. Com a Tua bondade, com o Teu amor, Pai amado. Convido aos irmãos a orar lentamente a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito em todos os planos. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos irmãos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a trama do mal. Com essa prece, em teu nome, concedo aos bons espíritos, mentor espiritual desta casa, deste trabalho. Vamos assim dar aberto o trabalho dessa noite, que é a palestra que a nossa irmã se propôs nos trazer nessa noite, a nossa irmã Jussara. Que assim seja, Pai amado, com a palavra. Jussara. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus nos envolva nessa noite e que possamos aqui, durante esses poucos minutos que aqui estivermos, que possamos nos conectarmos com essas energias de paz, de amor que circulam por essa casa. O tema de hoje é um tema muito especial, porque trata-se daquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual, de virmos aqui nessa reencarnação, depurarmos. E não tem como nós nos depurarmos e resgatarmos os nossos débitos do passado, senão através das relações afetivas. Porque nós não viemos caminhar sozinhos, né? Senão não teríamos o porquê de estarmos aqui. Então, as nossas maiores dificuldades estão nas nossas relações afetivas.
E hoje, mais do que nunca, neste mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração em que nós vivemos, hoje mais do que nunca, as relações afetivas estão cada vez mais dificultosas. Está difícil conviver, não só na rua, no trabalho, onde quer que nós estejamos, mas principalmente dentro da nossa própria casa. Porque hoje muitas informações novas chegando, muitas mentes que estão contagiando massas com coisas muito até imorais, que acabam atrapalhando a sociedade. E uma das coisas que tentam derrubar a todo o momento é a família, né? Os conceitos da família, os conceitos morais do que é ter uma família, e principalmente também hoje em dia a questão do casamento. O casamento passou a ser motivo de até de chacota por muitos que desacreditam no casamento, nessa instituição, né, que é muito importante para a nossa sociedade. E dentre as relações afetivas que existem, a que nós hoje vamos nos deter é justamente a questão do casamento. E vamos começar buscando no próprio livro, o livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos, na questão 695, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Então lá Kardec já indagou os espíritos. E eles responderam da seguinte forma: é um progresso na marcha da humanidade. Olhem a resposta forte. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E Kardec pergunta logo em seguida: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os espíritos dão uma resposta surpreendente. Se a partir de hoje o casamento deixar de existir, olhem o que vai acontecer. Será uma regressão à vida dos animais. Pois o casamento foi uma grande conquista do homem, uma grande conquista da humanidade. E ele diz mais aqui num comentário: o casamento constitui um dos principais atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Sim, a maioria dos povos, vamos dizer quase todos, existe o casamento, mas cada um dentro das suas regras, mas ele existe. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Se nós observarmos, tem até certos pássaros que têm um único parceiro a vida toda. Na minha casa mesmo eu observo os tucanos. Os tucanos, eles andam em casaizinhos. E aquele casal é para o resto da vida. E hoje eu descobri que os pombos também, eles elegem um companheiro e vão até o final. Por que nós, então, deixaríamos que essa instituição tão importante para a humanidade deixasse de existir? Não é mesmo? Seguindo certas modernidades, certos conceitos modernos que estão por aí querendo destruir a sociedade. Mas aí nós vemos que são as trevas tentando destruir o casamento que é sobre o qual é constituído a família.
não é mesmo? É onde ali nós criaremos aquele ninho, aquele lugar, aquele aconchego, onde nós traremos outros seres que virão para o seu reajuste também, para virem nos auxiliar a evoluirmos, para que nós possamos auxiliá-los a evoluir. Enfim, é uma célula máter o casamento, né? Então, claro, existem, isso nós vamos até ver depois, mas já adianto, existem pessoas que nem todo mundo veio para casar. Isso é uma coisa que temos que deixar claro. Quem não casou não precisa ficar triste. Na maioria das vezes, é porque a pessoa mesmo escolheu, na espiritualidade, não casar. Por quê? Porque passou já por muitas experiências, já viveu muitos casamentos, muitos amores, e agora, e como provavelmente às vezes errou em alguns aspectos, prefere retornar sem casar para vivenciar um pouco a solidão, para tirar aprendizados desse processo. Então, não é porque a pessoa não merece casar, é porque ela, na maioria das vezes, optou por isso. Então, assim como os casamentos, muitos perguntam, o casamento é programado na espiritualidade? Sim, mas em alguns casos não. Então, eu trouxe para vocês, baseado no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, onde Martins Peralva trata no capítulo 18, com o título Espiritismo e Lar, ele tira nesse capítulo um pedaço de um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque, à época, Martins Peralva, eu não lembro, não me recordo agora o nome da casa espírita onde ele trabalhava, eles estudavam nos domínios da mediunidade. E foram estudando o livro e criaram esse livro aqui. Ele escreveu esse livro, Estudando a Mediunidade através dos estudos nos domínios da mediunidade. E estudando um trecho ali, onde existe a personagem chamada Celina, em que era uma médium encarnada, né? Que o seu marido já havia desencarnado, o Abelardo. Quando ele desencarnou, no primeiro momento, ela já médium, né? No primeiro momento, ele ficou muito desnorteado, ele passou por várias turbulências no mundo espiritual, ele tentou até obsidiá-la, tentou fazer de tudo, mas as orações dela na casa espírita, na própria casa, foram tão grandes que alcançaram ele. Como ele já tinha um conhecimentozinho lá na mente dele, ele saiu daquilo e aceitou ajuda e passou a trabalhar no mundo espiritual. Então, a esposa aqui na Terra, ele no mundo espiritual, ele trabalhando com ela no grupo mediúnico também, estando próximo. André Luiz conta nesse livro que nas horas de repouso, quando ele podia descansar um pouco do seu trabalho, porque ele foi trabalhar nas zonas uma zona muito triste, né, do mundo espiritual, onde psicopatas eram atendidos, né? Então, é um trabalho muito difícil, mas ele ficava muito feliz. E aí, André Luiz conta que ele ainda era um espírito ainda meio atrapalhado, ele não era um espírito elevado, mas ele se esforçava, ele trabalhava, ele se sentia bem porque estava lá justamente naquele lugar terrível. E quando ele vinha se refazer, ele vinha para o jardim da casa dele, onde ele morava com Celina, e lá ele se refazia, e dava tudo certo, porque ele já tinha essa compreensão. Então, vendo essa união entre
o esposo que partiu, a esposa que ficou. Martins Peralva começou a refletir. E aí ele classificou o casamento em 5 tipos, tá? Em 5 tipos. Ele colocou o primeiro como o casamento acidental. O casamento acidental é aquele que não foi programado na espiritualidade. A pessoa não se programou, o espírito não programou que vinha casar com A, B ou C aqui na Terra. É o casamento que acontece quando, assim, às vezes, um dos exemplos, uma moça vai para uma balada, ou um moço, e não conhece ninguém ali e tal, acaba ficando com alguém, como eles falam nos dias de hoje, e vem a gravidez. E aí é obrigado a acontecer o casamento. São 2 seres que nunca se viram antes, nem aqui e nem no mundo espiritual. Simplesmente a vida levou-os até esse encontro, mas não estava programado. Só que aí eles vão começar o processo de se conhecerem. Infelizmente, geralmente, esse tipo de casamento acaba não dando certo. Não dá certo. E nós sabemos disso. Quantos jovens estão por aí conhecendo um, conhecendo o outro, vão, se unem, acham que é o amor da vida, mas não é. Por quê? Porque são uniões acidentais. Não estava programada. E às vezes o indivíduo passa por muitas e muitas e muitas experiências, mas na espiritualidade, para a sua própria vivência, ali começa já o conhecimento com aquele espírito. Não significa que aquilo ali foi em vão. Começa o conhecimento, que vai ajudar para que em próximas reencarnações, se necessário, eles vão voltar a se encontrar. Então, há casamento acidental, não se conhecem do passado. Martins Peralva traz o segundo exemplo de casamento. O casamento provacional, tá? Eles se comprometem na espiritualidade que vão vir, tá? Eles se amam, tá? Eles se amam, mas tem uma particularidade. Eles não conseguem viver juntos. Sabe, vocês já ouviram falar naquele casa separa, casa separa, casa separa? Não consegue viver junto, mas não consegue viver separados. E fica naquele volta, vai para lá, vai para cá. Por quê? Porque eles se amam. Mas o que faz essa separar toda hora? É porque lá no íntimo de cada um deles existe uma mágoa do passado. Algo que a pessoa não consegue esquecer. Algo que está doendo e que está tudo muito bem. Quando eles voltam, fica assim, alguns dias 1000 maravilhas. Mas quando é acionado um botãozinho lá dentro, que pega e avisa que, mas ele te fez isso lá não sei quando. Pronto, começa tudo de novo. Tem casais que às vezes ou dormem em quartos separados, camas separadas, ou moram até hoje, até comum, eles moram em casas separadas. Porque convivem melhor assim. Mas um não desgruda o olhar do outro. Porque se amam, só que não conseguem se perdoar. Então, ali é a grande provação deles. Se eles conseguirem vencer essa prova, se eles conseguirem se perdoar, se eles conseguirem conviver juntos, eles vão ter vencido essa prova. Senão, vão ter que voltar outras vezes para tentar tudo de novo. Existe também o terceiro casamento, que é o sacrificial. O sacrificial, todo mundo aqui já conheceu ou conhece alguém que se enquadra nesse aspecto. O sacrificial é quando um espírito mais evoluído volta para salvar aquele que ficou pelo caminho.
para salvar um grande amor que ficou pelo caminho. Bom, antes de prosseguir, eu só vou explicar uma coisa. A evolução, ela é individual. Então, cada um evolui, né, na sua individualidade. O meu companheiro é um, eu sou outra, cada um está num grau de evolução, mas quando casamos a gente tem que vir para um ajudar o outro. Só que no sacrificial é uma alma que já evoluiu bastante. Ela já atingiu a bondade, ela já está num patamar um pouco melhor. Mas o grande amor da vida dela continua errando. Ainda não conseguiu ainda evoluir um pouco. E o que ela faz? Esse espírito se programa para vir resgatar o que ficou aqui. Entende? Por exemplo, vocês já viram falar muitas vezes daquela mulher que passa o maior sacrifício. Ela vai buscar o marido no bar, ela é traída, às vezes ela apanha, ela passa todas as dificuldades dentro da casa dela, mas ela continua com ele. Ela é humilhada, mas ela está ali o tempo todo, ela ajuda ele, ela faz tudo por ele. E as pessoas não entendem. As pessoas chamam ela de coitada, chamam ela de, meu Deus, por que ela está pensando ficar com um marido desse? Por que ela não deixa dele? E ele depende dela para tudo. Mas ele não a respeita. Ele não despertou ainda para a bondade. Mas ela está ali para fazê-lo despertar. Porque ela o ama. Ela veio buscá-lo. Só que, meus irmãos, para tudo isso existe um limite. Então, quando a espiritualidade percebe que a pessoa que está ali no casamento sacrificial, ela já está correndo perigo, a espiritualidade vem, ajuda e tenta recolher essa pessoa para que ela possa se refazer e pronto, não vai ser dessa vez. Então, acontece a separação. Mas existem pessoas que ficam até o final da vida ali, né, tentando resgatar aquele ser amado que está ali naquelas condições, que precisa se elevar, que precisa crescer, que precisa acreditar nas forças superiores, que precisa se elevar. Então, esse é o casamento sacrificial. Ele é programado na espiritualidade, sim, né? Só que nem sempre o resultado é aquele resultado que se espera, porque é realmente muito difícil. E nos livros espíritas nós temos muitos casos daquele ser evoluído que volta para tentar resgatar aquele ser que ficou para trás. Temos também o quarto item, que são os casamentos afins. Então, são almas esclarecidas, que muito se amam, que não têm problemas entre si. Sabe aquele casal que se ama de verdade, que se encontrou, que olhou à primeira vista, é você, e vivem aquela vida maravilhosa. Eles não têm problemas entre si, eles não brigam, eles vivem em paz, em harmonia, está tudo muito bem. Eles são almas realmente afins. Eles têm defeitos? Sim, claro, todos temos. Mas um respeita os defeitos do outro, um tenta ajudar o outro, é tudo às mil maravilhas. Mas não significa que não tenham provas para passar. E nesse caso dessas almas afins, as provas geralmente, sabe onde é que estão? Nos filhos, nas doenças que vêm tanto para um quanto para outro. Aí vai colocar à prova se você realmente ama, se o marido vai cuidar da esposa até o final, se a esposa vai cuidar do marido até o final, se os dois vão continuar se dando bem, aconteça o que acontecer. Aí
vem uma prova também que é terrível, que é quando, através dos filhos, acontecem as brigas entre o casal. Às vezes o casal se dá muito bem, mas através da educação dos filhos começa a acontecer as brigas, as decepções. Mas se esse casal que tem essa relação de afinidade, eles vão conseguir suportar juntos. Eles podem fraquejar, mas eles vão conseguir se reerguer e vão conseguir superar essas dificuldades que vão vir ali. Seja com sogro, com sogra, com aquele cunhado que incomoda, com aquela cunhada que incomoda, sabe? Aqueles detalhes que vão colocando à prova aquele amor, aquele lar, aquela construção maravilhosa que você, ou bateu o olho, é ele, bateu o olho, é ela, e você não consegue mais viver sem aquela pessoa. Essas são as relações de afinidade. No passado, vocês não vieram com coisas para resgatar entre si. Não, está tudo bem. Vieram para aprender juntos. Vamos lá, vamos juntos crescer. Vamos lá, vamos trazer aqueles nossos devedores para que a gente possa nos harmonizar com eles, para podermos crescer juntos. Vamos montar uma família dessa forma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí é que vem as provas para aquele casal. Então, esses são os espíritos afinizados, aqueles que realmente estão comprometidos entre si. E o último item que Martins Peralva colocou são os casamentos transcendentais, muito mais difíceis de acontecer. Os casamentos transcendentais são aqueles que são duas almas já um tanto evoluídas, que são muito engrandecidas no bem. Eles vêm juntos, mas a relação dos dois não é uma relação exatamente carnal, é uma relação espiritual. É uma relação espiritual. Por quê? Porque o objetivo dos dois é trabalhar para a humanidade. Eles vêm para fazer o bem. Eles vêm para trabalhar para o próximo. E dois casais famosos que passaram pela humanidade, um deles foi Maria e José, que trouxeram o nosso mestre amado Jesus, que se comprometeram em mudar a história da humanidade, que aceitaram essa tarefa com todo o amor e não negaram em momento algum. Então trouxeram Jesus e mudaram o curso da humanidade. E mais para cá, há não muito tempo, Allan Kardec e Amélie Boudet, o grande codificador da doutrina espírita, e sua amada esposa, que juntos também vieram mudar a história da humanidade, trazendo essa doutrina de amor e de luz para nós. E o que eles fizeram? Eles eram muito bondosos, além de todo o trabalho da divulgação da doutrina dos espíritos, da compilação de todo o trabalho que os espíritos traziam. Eles ajudavam as pessoas. Quem assistiu aquele filme pode ter uma visão assim pequena, mas que já dá para, visualizando, a gente consegue entender melhor. Eles ali, abrindo a porta de manhã, servindo pão para os pobres, ajudando as pessoas, ensinando, doando de si, do seu trabalho, para os necessitados. Então, é um casal que mudou o curso da história. E uma particularidade de Allan Kardec é que, ao contrário do que a maioria dos espíritas pensam, que veem ele através daquela foto única que existe, né? Que ele era um homem austero, sisudo, sério demais, enganam-se. Porque ele e a sua amada esposa eram um casal de muita alegria, de muito amor, de muita afinidade. Leon Denis conta que
Era o sonho dele conhecer o eminente codificador de perto. Ele conhecia a obra, conhecia o trabalho, mas a primeira oportunidade que ele teve para conhecer o mestre, conhecer Allan Kardec, ele foi dar uma palestra na cidade onde Leon Denis estava. E ele disse, bom, hoje é a minha oportunidade de conhecer. Eu não vou perder essa oportunidade. E aí, ele foi lá, esperou ele dar a palestra. Quando viu que ele foi para a casa onde ele estava hospedado, ele achou uma brecha e foi lá. Quando ele chegou na casa, ele abriu o portão, adentrou, nem bateu. Quando ele chega no pátio, no quintal, ele descreve a cena que ele viu. Allan Kardec subido numa árvore, rindo, colhendo frutas para Amélie, que o esperava no pé da árvore. Ele descreve que era uma cena de amor tão linda, tão alegre, que Leon Denis simplesmente não fez barulho. Ele saiu e perdeu a grande oportunidade de falar com Allan Kardec pela primeira vez. Então, vejam, o casal se amava de verdade e se comprometeu. Era um casal, eram almas engrandecidas no bem, que faziam parte de um compromisso transcendental. E mais, aquela foto que ficou registrada, o próprio Divaldo Franco diz que ela foi batida, na verdade não era batida, era um esquema muito diferente de fotografia, que além de bater atrás naquela máquina super antiga, ainda depois tinha que fazer um desenho por cima, eu não sei direito como explicar. Mas naquele momento ali que foi retratado a foto de Allan Kardec, ele tinha dado palestras o dia inteiro, estava cansado, naquele momento da foto, ele estava dando autógrafos do livro, num cansaço terrível. Aí imaginemos nós, na mesma condição, alguém vindo bater uma foto, imagina a nossa cara, não é mesmo? Nós estaríamos muito piores que ele. Então pegou aquela imagem daquele homem sério, muito sério, né? Isso só para descontrair. Mas então, meus irmãos, vamos repensar. Não, esses 5 tipos de casamento não significa que sejam todas as formas de casamento. Martins Peralva apenas tentou colocar para que pudéssemos analisar um pouco a vida de cada um de nós, né? Então, os casamentos são programados na espiritualidade, sim, mas aí vem aquela pergunta, mas assim, e quem casa mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como é que fica? Bem, o compromisso assumido na espiritualidade é com uma pessoa. Não está programado que você vai separar, mas pode separar, sim. Aquilo que não dá certo pode ser separado. Não há problema, você não vai ter que pagar por isso, né? Mas assim, cada experiência vivida, aquilo que for realmente verdadeiro vai ficar para sempre. Hoje eu ainda comentava com meu marido acerca de um trecho do material que eu estava lendo, que dizia justamente isso, porque eu me fazia essa pergunta também. Uma grande conhecida minha, eu estava fazendo uma análise dela ser tão apaixonada pelos maridos que passaram, né? E depois casou pela 3ª vez. Mas o texto dizia assim, ó, não, você vai viver a sua experiência, você vai conhecer novas pessoas, vai viver vai viver novas experiências e tudo mais, mas aquele grande amor é o que você vai encontrar depois, né? E vai estar tudo bem, porque as 2 almas que se encontram sabem se o compromisso acaba aqui ou se continua depois. Tem compromissos, tem casamentos encontros afetivos que vão ser só agora. Pronto, nos conhecemos, nos ajudamos. Agora eu vou
em busca do meu grande amor, né? Que vamos nos encontrar depois. Então, quem não casou, sempre pense assim, ó, há infinitas possibilidades de nos relacionarmos, ajudando o próximo, ajudando a entes queridos da família, sobrinhos. Nós podemos doar a nossa energia para quem estiver por perto. Por quê? Porque o nosso momento agora é justamente esse, é de trabalhar no bem, é de aprendermos a ficar um pouco só. Por quê? Porque muitas e muitas encarnações já vivemos muitas experiências e agora optamos por ficarmos um pouco refletindo sobre a nossa própria vida. Então, é um assunto vastíssimo. Não falamos praticamente nada, porque falar de relações afetivas requer muito tempo, porque é o que faz parte da nossa vida, da nossa rotina diária, dos nossos compromissos aqui nesta reencarnação. Mas por hoje é isso. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Depois de ouvir essa mensagem, né, que tão especial, que sempre a gente aprende muitas coisas numa palestra dessa, muito legal. Então, convido os irmãos a fechar os seus olhos, acalmar a sua mente, relaxar seus pensamentos. E vamos pensar naquele, né, que é Deus. Então, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, imperfeitos, pequeninos, sofredores, reconhecendo que nada somos diante do Teu infinito amor. Cheios de alegria, esperança e disposição, por compreendermos que tudo somos diante de tanta misericórdia, de tanta bondade, Senhor. Ampara-nos, Senhor, para que nos libertamos das amarras dos sentimentos inferiores que ainda habitam em nós. Auxilia-nos à luta, travamos a nossa herança primitiva com nossa ignorância para a verdade da Tua criação. Refrigera nosso espírito, ameniza nossas dores, sofrimento, mas, sobretudo, Senhor, amplia nossa percepção para a necessidade de amar e de servir. Tira na inércia da fé, sem obras, estimula nosso pensamento e transforma em ações voltadas para o bem e para a paz. Protege-nos, Senhor, nossas famílias, nossos amigos, parentes, mas principalmente todos aqueles que nos ajudam a lapidar o nosso espírito, contrariando nossa vontade e nos obrigando, que nos ajudam sempre, auxílio, paciência, da indulgência, da misericórdia, ensina-nos a perdoar incondicionalmente a todos que nos ofendem, caluniam, imuniza nosso espírito da sociabilidade que é progenir do nosso orgulho, do egoísmo e da vaidade, que só ilude e aproveita nossas desordens. Apazigua, Senhor, nosso sentimento para vencermos a exaltação. Ajuda-nos a calar quando não fomos capazes de ajudar nossos impactos e reagir para sejamos capazes de refletir antes de tomar algumas decisões, Senhor Jesus. Aqui, Senhor, muito obrigado a todos que estiveram nessa noite e saindo daqui dessa casa, que saíram bem melhores do que chegaram. Que o Senhor Jesus nos acompanhe, nos ilumine, que assim seja. Muito obrigado a todos. E a seguir, a segunda parte é com os trabalhos de passe, e todos podem ficar sentados em seus lugares, que serão convidados. Obrigada à nossa palestrante, que foi tão bondosamente carinhosa conosco. Esse é meu, acho, né?